Deixa eu tentar avançar. O que eu queria chamar a atenção é que um ponto básico de análise aí é o seguinte. Vocês veem que não só esse gráfico mostra as trajetórias aderentes, mas mostra um comportamento muito volátil do PIB da indústria de 99 para cá. E como eu falei no início, essa volatilidade está marcada, todos esses períodos de queda forte, à exceção da indústria, foram marcados por quê? Por ciclos de alta dos juros. E as recuperações, pelo contrário, quando os juros começaram a cair, rapidamente a atividade respondeu. Vejam aqui aqui é um dado de PIB trimestre a trimestre, com ajuste sazonal. Vocês veem o seguinte, que começa no início de 99, isso, vocês veem que sempre que tem períodos de queda da Selic, a Selic começou a cair aqui em março de 99, sempre tem períodos de boa recuperação da economia. E essas paradas são o contrário, são altas da Selic. E aqui foi o último ciclo longo de queda da Selic, vai até aqui. A Selic começou a subir, mas a atividade ainda continuou subindo e iria provavelmente cair um pouco depois. Então, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte, se a gente for olhar para a política econômica, para as variáveis que têm influenciado ao longo do tempo a atividade econômica, o crescimento, as recuperações da economia, de longe, a variável mais importante é a queda da taxa de juros. A gente pode pensar um conjunto de medidas para estimular a economia, mas não há nada que substitua e seja mais importante para estimular uma recuperação da economia do que a queda da taxa de juros. Essa tem sido a nossa experiência. E a queda da taxa de juros a gente pode entender que tem, inclusive, tido respostas muito imediatas, ou seja, o impacto no PIB. Muitas vezes analistas falam que o impacto da queda dos juros demora 6 meses. A nossa experiência não tem sido essa, tem sido um impacto muito mais rápido, até por uma seguinte razão. É porque um dos canais, às vezes pouco destacado, mas muito importante, pelos quais a queda dos juros afeta a atividade econômica, é o canal expectativas, que é justamente o problema crucial hoje. Uma queda acentuada dos juros e percebida como sustentável, como uma coisa que vai prosseguir, é um poderosíssimo e insubstituível fator de injeção de confiança nos agentes econômicos na possibilidade da economia crescer à frente. Então, é por isso que ele é uma variável imprescindível para uma recuperação. Não é só porque ele reduz custos de empréstimos, contribui para dilatar prazos de financiamento, é porque ele afeta crucialmente a confiança dos agentes econômicos. Então, esse é um ponto chave que a gente tem que ter presente quando a gente estiver discutindo ou tentando pensar o para frente. Deixa eu dar uma outra pulada aqui. Bom, pular uma parte aqui. Então, vamos entrar aqui numa questão numérica que eu me referi no início, agora vocês vão entender melhor a gravidade do problema quando a gente pensa em crescimento esse ano. Aqui são algumas simulações para a gente tentar ver quanto a economia pode crescer esse ano. Na verdade, essas simulações são variantes de não são cenários extremos, são 4 trajetórias. Nós estamos aqui, né? Nós temos, por enquanto, 2008, 1, 2 e 3. Falta 2008, 4, vai ser divulgado em março, e aqui são as hipóteses sobre a trajetória do crescimento do PIB ao longo de 2009, sempre na comparação trimestre contra trimestre anterior, como é que está crescendo na margem, né? Esses cenários isso aqui eu chamaria de variantes de um mesmo cenário básico, que ele tem em comum o quê? Uma ideia de que a gente vai ter uma forte queda no 4º trimestre, algo entre estabilidade e pequena queda no 1º trimestre desse ano na comparação com o 4º, e depois uma recuperação que começa a ganhar força no 2º trimestre e se acelera no 3º e 4º, ou seja, se acelera no 2º semestre do ano. Então, esses são variantes do que é o nosso cenário básico. A gente tem essa trajetória na cabeça para a economia esse ano. Agora, vamos atentar para os números, para que a gente tenha uma sensibilidade do que isso significa em termos de crescimento da economia esse ano. Para 2008, 4, o 4º trimestre de 2008, que vai ser divulgado brevemente, estamos estimando que vai ficar no intervalo, pusemos aqui um intervalo entre -2 e -2,5 de queda.
Nós trabalhamos com -2, mas é plausível pensar que é principalmente nesse intervalo que deve estar o resultado do PIB, quando for divulgado agora em março, relativo ao quarto trimestre. Então, são duas possibilidades para PIB no quarto trimestre. Para a trajetória de crescimento ao longo, para essas variantes do que a gente está chamando de cenário básico, ao longo de 2009, trabalhamos com o primeiro trimestre entre 0 e -0,5, na comparação com o quarto, e daí para frente, o mesmo desempenho. 1, 1,5, 1,5, 1, 1,5, 1,5. Como nós estamos trabalhando com dois cenários de queda, um intervalo de queda para o quarto trimestre de 2008, essas duas possibilidades, combinadas com essas duas trajetórias em 2009, geram 4, combinando essas duas coisas, dá 4 trajetórias de crescimento a partir do terceiro trimestre de 2008, resultando em 4 crescimentos do PIB no ano fechado de 2009 contra 2008. Então, vocês veem o seguinte, que em todas as trajetórias está embutida uma boa recuperação da economia daí para frente. Vejam bem que, a partir do segundo trimestre, a economia cresce 4% em 3 trimestres, em todas essas hipóteses. 4% em 3 trimestres é um crescimento analisado um pouco acima de 5%, não é nada baixo. No entanto, dado o impacto negativo no cálculo do PIB anual desse desempenho e do quarto trimestre, do primeiro trimestre desse ano, vocês veem como é que esse crescimento bem expressivo do segundo em diante, como ele resulta em crescimentos baixos do PIB. O PIB fica nessas 4 possibilidades entre 0,8 e 1,7, na verdade. Então, vocês percebam que a gente está condenado, mesmo com uma boa recuperação daí para frente, a um crescimento modesto no ano fechado. Mas sempre com essa qualificação, tenha em mente que, na verdade, a economia estará se recuperando e apontando para um 2010 muito melhor. Mas o desempenho no ano fechado já está praticamente perdido em termos de uma taxa mais elevada de crescimento. Então, esse é... Tá, desculpa. Deixa eu pensar aqui só. Bom, então o ponto é o seguinte, para finalizar. Qual é a viabilidade da gente ter essa recuperação expressiva a partir do segundo trimestre? No passado, o processo que já começou agora de redução dos juros, que deve se acentuar bastante, combinado com o câmbio estável, sempre foi suficiente para gerar recuperações expressivas da economia. Não precisava de nada além disso. Esse ano a gente tem um conjunto, os juros devem cair acentuadamente, os juros futuros já estão caindo há algum tempo, a Selic deve cair acentuadamente e vamos imaginar que o câmbio permaneça estável como está. Então, nós temos isso e temos um amplo conjunto de medidas sendo tomadas pelo governo. Reforço fortíssimo do crédito público, particularmente via BNDES, o Banco Central substituindo a perda de financiamento externo por crédito com recurso das reservas para financiar as empresas que perderam crédito lá fora. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem todo um amplo conjunto de medidas por aí. A questão que fica sempre isso será suficiente ou a gente está num quadro tão distinto que nem isso será capaz de fazer a economia crescer com esse ritmo? O ponto-chave aí é o seguinte, como a gente está vivendo uma perda brutal, um colapso de confiança dos agentes da economia, é claro que uma parte fundamental para a viabilidade disso é a recuperação gradual da confiança dos agentes econômicos no crescimento. E eu diria, eu ia me alongar sobre isso, mas vou resumir em 3 frases para poder fechar, me desculpe por ter passado do tempo. Eu diria que o seguinte, essa recuperação da confiança, do mesmo forma que a perda